Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver uma técnica chamada Unit of Work. Por que a gente implementa essa técnica? Quando ela é importante? Quando ela não é importante? Qual é o problema que ela visa resolver? A gente vai entender tudo isso ao longo deste vídeo. Para a gente começar, vamos colocar aqui então Unit of Work, que a gente pode definir como unidade de trabalho de forma literal ao pé da letra. Então, para que serve esse Unit of Work? Basicamente, imagina o seguinte cenário. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um ícone. Calma. Esqueci onde que eu pego o ícone. Não lembro, mas vamos lá. Deixa eu ver se é aqui na esquerda. Ícone. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Imagine que nós temos aqui a nossa API. Então, nossa back-end. Então, temos ali o nosso back-end. E aí, além desse back-end, nós vamos definir aqui algumas tabelas. Então, imagina que nós temos aqui account, companies, accounts, e por último podemos ter aqui products. Imagine que nós temos essas três tabelas aqui. E uma coisa muito comum é que um único fluxo precise persistir dados em mais de uma tabela no nosso banco de dados. Como exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo do qual estamos lançando um novo pedido, uma nova ordem em nosso sistema. Imagine que nós temos lá o cliente e nós estamos lançando uma nova ordem para aquele cliente. Um fluxo muito comum seria, então a gente tem lá no back-end, ao contrário, a gente vai ter aqui o nosso pedido, chegando lá no nosso cliente, nosso fluxo, batendo na nossa API, e imagine que a gente quer, legal, então eu preciso da conta dessa pessoa, porque eu quero saber quem está lançando, e eu preciso ver para quem que ela está lançando, e eu preciso ver quais são os produtos que ela está lançando. Além disso, destrinchando um pouco mais, o que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar agora alterar as tabelas, por exemplo, orders, e a gente poderia precisar alterar a tabela order items. Tem um espaço aqui. Então, vamos lá colocar a nossa setinha, mais uma aqui, e mais uma setinha aqui. Só que, como e quando essas alterações elas deveriam acontecer aqui na nossa ferramenta? Basicamente, a gente quer, primeiro, vamos ver a conta que nós estamos logados, então qual é a empresa que está lançando essa nova ordem dentro do nosso sistema. Segundo, vamos ver para quem ela está lançando esse sistema. Aqui poderia ser talvez suppliers, acho que até seja um nome melhor. Deixa eu trazer isso para frente, bring it to front. Não ficou, vou fazer uma curva aqui então. Quais são os produtos que a gente tem no nosso catálogo disponível para lançamento, e depois disso a gente vai ter ali as ordens e os itens. Claro que ordens vai ter ali uma relação direta com o produto, ordem itens com os produtos, na verdade, ordens com os fornecedores, ordem itens com os produtos, e as ordens com as nossas contas também. Então a gente pode definir mais ou menos um fluxo dessa forma. De um jeito tradicional, nós vamos simplesmente ter uma API, a gente vai ter um endpoint,
E a gente vai querer criar uma nota. Legal, criamos uma nota. Segundo, a gente vai querer adicionar itens. Adicionamos itens. Agora a gente quer finalizar essa nota. A finalização dessa nota, a gente tem que diminuir a quantidade do estoque do produto, a gente tem que lançar uma nova venda para esse fornecedor, a gente tem que verificar a conta, a gente tem que fazer várias coisas. Se a gente tratar isso de forma isolada, né, agora chega o ponto principal do vídeo, vamos colocar aqui em azul, né, a gente vai isolar essa parte, a gente vai, opa, estou conseguindo copiar, a gente vai isolar essa parte, a gente vai isolar essa parte, nós vamos isolar essa parte aqui também, e por fim nós vamos isolar essa outra parte. O que vai acontecer se a gente tratar isso de forma isolada dentro da nossa camada de dados? Pode ser que algum dado seja atualizado e outro não. Então, por exemplo, imagina que a gente lançou lá uma transação, a gente fez um insert na tabela de ordem items. Porém, quando a gente vai tentar fazer um update na tabela de products, diminuindo a contagem daquele produto, pode ser que a gente tenha um erro. E aí, a nossa camada de dados, nosso banco de dados, ele agora está no estado inválido. Por quê? Porque o nosso produto tem uma quantidade que não reflete a realidade, pois a gente acabou de lançar uma nova ordem para ele. E é isso que o Unit of Work ele vem tentar resolver. Então, para a gente colocar em palavras, Unit of Work vai tratar transações do banco de dados como tudo ou nada. Ou seja, caso tudo dê certo, vamos realizar o commit de sucesso para aplicar as mudanças. Porém, caso em alguma etapa tenha erro, vamos desfazer a rollback tudo. É basicamente isso que o Unit of Work ele vem tentar resolver. Ele vem tentar trabalhar com essa questão do banco de dados como se fosse uma coisa só. Se tudo der certo, legal, eu vou commitar, eu vou persistir, eu vou aplicar as mudanças de fato no meu banco de dados. Uma vez que isso está aplicado, todas as pessoas em selects futuros, em leituras futuras, irão observar e receber essa atualização. Porém, caso tenha algum erro durante a etapa, durante o fluxo, eu vou desfazer tudo. E não simplesmente esse erro. Eu vou desfazer todas as alterações que foram feitas nessa sessão, porque eu encontrei um erro na última etapa, eu não quero que meu banco de dados esteja num estado inválido. É basicamente isso que o Unit of Work ele vem tentar resolver. Para que a gente veja um exemplo real, eu tenho essa aplicação em Nest aqui, eu vou deixar o link desse repositório na descrição do vídeo, onde vocês podem baixar, subir, brincar e testar ele. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos subir aqui o servidor local. Que erro que deu aqui? Provavelmente meu banco de dados não está rodando, então npm run infra up. O que deu aqui? Docker ps. Não tem Docker rodando, tá? Então, deixa eu abrir o ArborStack. Carregando. Legal. Até matar esse carinha aqui. Fecha. Vamos lá. npm run infra up. Temos nosso banco de dados local rodando. npm run start dev. A nossa aplicação subiu. Tudo deve estar funcionando. Vou criar um novo terminal. E aí agora a gente vai começar a fazer alguns testes aqui de requisição. Deixa eu abrir aqui o Table Plus, que é o sistema de banco de dados que eu uso para interagir com o banco de dados, ver as coisas. Então aqui tem bastante coisa. Deixa eu dar uma limpada em tudo isso aqui, ó. Delete from
order items, delete from orders, delete from products, delete from users. Ficou metade em minúsculo, metade em maiúsculo. Então, limpamos o banco de dados. Se a gente recarregar, ó, não temos nenhum item, nenhuma ordem, nenhum produto, nenhuma conta. Para começar a brincadeira, vamos criar uma conta. Então, já deixei algumas requisições prontas aqui para a gente utilizar. Criar um novo usuário. Vamos pegar esse aqui. Vou colar. Então, a gente está fazendo simplesmente um post para essa rota aqui, API V1 Users. Estou colocando o nome Matheus Castiglione e o e-mail vai ser esse matheus@matheuscastiglione.com.br. Fiquem tranquilos, pois esse e-mail ele não existe, né? Não tem problema nenhum compartilhar aqui. Temos ali o nosso usuário criado, então um usuário criado com sucesso, e temos aqui esse ID para o nosso usuário. Se a gente voltar ao banco de dados, recarregar, temos de fato um usuário, agora a gente precisa de alguns produtos. E eu também deixei aqui um produto pronto para requisição. Vamos limpar o terminal. Eu vou colar. Então, a gente está criando ali um MacBook M3 Pro. E o preço dele é 123,45, né? R$123 um MacBook. Seria muito bom. O produto também criado com sucesso. Obviamente, a quantidade dele é 0, porque nós não temos ali uma quantidade para o nosso produto, né? Pois a gente acabou de criar ele, a gente precisa depois entrar com a quantidade de estoque. Se nós recarregarmos, temos aqui agora também o nosso produto. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar uma nova ordem. Então, vamos vir aqui, vamos pegar essa ordem. E antes disso, deixa eu adicionar algumas quantidades para o produto. Eu vou colocar aqui, por exemplo... Na verdade, não está validando... deixa assim mesmo, porque eu não estou validando a quantidade de produto por enquanto, nesse exemplo. Vamos limpar o terminal. Vamos criar uma nova ordem. Deixa eu pegar só o ID do meu usuário, que é esse aqui. Vou copiar o ID, vou colar aqui. Então, eu quero criar uma ordem para esse ID. E ele falou que ele... no record was found for an update. O que aconteceu aqui? Pois eu não estava de fato esperando esse erro. Deixa eu só ver aqui, pois talvez eu tenha esquecido de fornecer algumas informações. Controller, então temos aqui o post. Nós vamos criar o serviço. Vamos ver o que esse serviço está fazendo. Ele vai persistir o repositório no banco de dados. A persistência vai simplesmente criar um novo produto com o que a gente está fornecendo. Não, estou entrando em produto, não era para entrar em produto, né? Eu já estou olhando no lugar errado. Ordens, controllers, post. Vamos ver aqui o serviço. Então a gente está persistindo uma order para esse ID, para esse usuário. Se temos input, ele vai fazer um update. Se não temos, ele vai fazer ali uma criação. Porém, eu acho que eu mudei umas coisas aqui. E quando eu mudei algumas coisas, eu acabei passando isso daqui, ó. Então aqui o problema é que ele está sempre querendo fazer um update. Por quê? Porque nós estamos criando. Então, aqui, para resolver o problema de uma forma bem simples, bem fácil, deixa eu só colocar false, para ele não entrar aqui nunca. Deve ter atualizado o nest, atualizou. E agora a gente vai tentar criar uma nova ordem. Olha lá, a ordem ela foi criada, agora eu vou voltar aqui e volto o código atual. Só para não perder tempo para corrigir esse problema. Aqui na ordem, então temos a nossa ordem, o total da ordem está 0, o status dela pending, para esse user ID, esse aqui é o ID da ordem, e temos ali a data de criação da mesma. Eu não sei se eu conseguiria dar um zoom aqui no Table Plus, agora que eu lembrei disso, na verdade.
Eu acho que o Table Plus não permite que eu dê zoom nele. Zoom. Não funcionou. Bom, espero que esteja bom para você visualizar, mas eu vou estar sempre falando aqui as coisas que a gente está vendo. E por fim, nós precisamos adicionar um item para a nossa ordem, né? Então vamos limpar aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o ID da ordem. Vamos pegar aqui nossa ordem, esse ID. Vamos colar aqui na URL. Precisamos do ID do produto. Então, qual é o produto que a gente quer jogar nessa ordem? Vou copiar esse produto, eu vou colar aqui. E a quantidade de quantos desse produto nós estamos colocando na ordem. Então, eu vou colocar um por padrão e eu vou bater um Enter. Então, vocês podem ver que, olha lá, o item foi criado com sucesso. Se a gente olhar nosso ordem item, então temos ali o ID do item, o ID da order, o ID do produto e a quantidade, a data e a atualização. Porém, se a gente for aqui na ordem, a gente vê ali 123.45. O total da ordem é 123.45. Por quê? Porque o produto, o preço unitário dele é 123,45 e nós adicionamos 1 desse produto. Então, 123,45 vezes 1 é 1. Então, a nossa ordem ali, ela está 123,45. Agora, eu vou simular para vocês um problema. Vamos vir aqui, deixa eu vir aqui no Shared, Infrastructure, Unit of Work. Aqui em Transaction, eu vou... na verdade, não é em Transaction, na verdade é aqui no Prisma Service, isso. Aqui no Prisma Service, eu sempre vou retornar esse this. Já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. E aqui no Order Controller, temos aqui o Create Order Item. E aqui no Update Total, em vez de atualizar o total, eu vou simplesmente fazer aqui um throw new error. Qualquer coisa, né? Ele não vai fazer o update, ele vai lançar um erro. E agora a gente vai tentar adicionar mais um item, né? Então vamos colocar 3 desse mesmo produto que a gente já tem lá. Eu vou dar um Enter aqui. Né? Então assim, a gente recebeu um erro, né? Ele retornou aqui um erro, não tivemos sucesso, retornou um 500 internal server erro, porque a gente não tratou esse erro, a gente só fez o throw sem nada mais, nada menos. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A nossa ordem, esse aqui é o estado atual dela, eu não recarreguei o Table Plus. Se eu recarregar, vocês vão ver que nada mudou. Ela está no mesmo status, ela tem o mesmo valor de venda, né? 123.45, mesmo usuário, tudo bonitinho. Porém, aqui em Ordem Items, agora a gente tem 2. Ou seja, o valor da nota está errado. Aqui eu estou desconsiderando a questão de normalização de banco de dados, a gente deveria manter esse total da forma que está. É simplesmente um exemplo didático para que a gente consiga entender uma cadeia, uma dependência de transações do banco de dados. É claro que no mundo real, muito provavelmente a gente não vai ter esse total aqui na ordem, porque a gente vai estar lendo o total em tempo real, baseado na quantidade de pedidos e na quantidade de produtos. Porém, para exemplificar, né, em termos didáticos, temos aqui essa coluna total de uma forma fixa na tabela de ordens. E esse é o problema que o Unit of Work vem resolver. Então, aquela linha que eu comentei, aquela linha que eu mudei aqui no Prisma Service, ela está meio que removendo a funcionalidade do Unit of Work. Agora eu vou voltar, eu vou salvar, nós vamos voltar aqui na requisição e vamos tentar fazer mais uma. Então eu vou apagar essa linha inválida. Então agora eu apaguei, nosso banco de dados está novamente no estado válido e eu vou tentar fazer a mesma requisição. Então a gente vai colocar mais 3 produtos do mesmo produto para aquela mesma ordem. Vou dar um Enter. Tivemos o mesmo erro não tratado, o mesmo 500 internal server error. Porém, se a gente voltar no banco de dados, a nossa ordem, eu vou recarregar, mas ela está no mesmo estado. Temos apenas uma ordem com o mesmo valor, com o mesmo usuário, com o mesmo status, bonitinho. E no nosso ordem items, nós temos o mesmo estado.
Então vocês podem ver que nós não temos mais aquela linha inválida, aquele produto inválido. Por quê? Porque a gente conseguiu, o banco de dados ele conseguiu inserir o item dentro do order items, porém, né, que ele tentou atualizar o total da ordem, deu erro. Por que deu erro? Porque a gente lançou aquele throw fixo no código. Então ele não conseguiu seguir, ele não conseguiu finalizar com sucesso. Uma vez que ele encontrou algum erro durante o processo de criação de item, ele falou, beleza, eu encontrei um problema, eu vou fazer o rollback de tudo. Eu vou cancelar tudo que eu tenho. Todas as minhas transações pendentes, eu vou cancelar tudo, eu vou descartar tudo, porque eu não posso fazer nada. E se a gente voltar aqui e remover esse throw fixo, ó, vou salvar, vamos voltar, aqui na verdade aqui no terminal, e eu vou fazer a mesma requisição pela terceira vez, na mesma ordem, mesmo produto, mesma quantidade. Vou bater o Enter, ele está falando que deu certo. Então, aparentemente, tudo deu certo. Vamos recarregar nossa ordem items, temos aqui a nossa linha, é o mesmo produto, a mesma ordem, é um ID diferente porque é uma nova linha diferente, mas a quantidade é 3. Então agora nós temos uma ordem com 4 produtos da mesma forma. E aqui na nossa ordem a gente tem 493,80. Por quê? 4 vezes 123,45, 493,8. Exatamente o que a gente tem aqui na nossa ordem. Então, tudo funcionou como esperado. Esse aqui é o exemplo prático, né, de como que o Unity of Work ele funciona. Lembrando e reforçando. Esse exemplo que a gente está vendo aqui, dessa coluna total, é apenas algo didático. No mundo real, essa coluna ela não existiria na tabela ordem, porque ela viola algumas leis de normalização de banco de dados. A gente pegaria... Como que a gente sabe o total da quantidade da ordem? A gente pega todos os itens dessa ordem, pega a sua quantidade e multiplica pelo valor do produto. Claro que aqui é um ID, nós teríamos que fazer vários joins, aí, vários relacionamentos. Então, ordem items com produto, quantidade, vezes o valor unitário do produto, temos o valor total da ordem. E como é que tudo isso funciona? Então, agora chegou a parte mais importante. Aqui na nossa Unity of Work, nós temos ali a camada de domínio e nós temos uma camada shared. Dentro da camada shared é onde tudo acontece. A gente tem aqui infrastructure e a mágica está nesses dois arquivos aqui, no Prisma Service e no Unity of Work. Se a gente olhar o Prisma Service, vamos olhar os dois arquivos, né? Então, o que o Unity of Work está fazendo? Ele está recebendo o Prisma Service como uma injeção de dependência ali do nesting, e ele tem simplesmente esse bloco aqui chamado Transaction. Ou seja, o Unity of Work está iniciando um bloco de transação. A gente vai receber uma função de callback com um parâmetro, e essa função ela é assíncrona e ela pode retornar qualquer coisa. Por que ela pode retornar qualquer coisa? Às vezes ela vai retornar um produto, às vezes vai retornar um ordem item, às vezes vai retornar qualquer coisa do banco de dados, qualquer tipo de resposta, a gente não sabe o que ela vai retornar. Claro, eu poderia trabalhar com generics, colocar um generics aqui, bonitinho, sim, mas não vem ao caso no momento. E o que ela está fazendo? Ela simplesmente está iniciando uma transação do Prisma, então, this.prisma.start transaction. Ela está passando esse callback para a transação do Prisma e ela está esperando uma resposta. Quando ela tiver uma resposta, ela vai retornar essa resposta de imediato. E aqui temos dois simples logs. Iniciando a transação, realiza tudo e combina a transação, faz o retorno. O Prisma Service, o que ele está fazendo? Então, basicamente, o Start Transaction também está recebendo esse callback. Diferente do Unity of Work, esse callback do Prisma ele não retorna nada. E aí aqui a gente vai ter o seguinte, this.transaction, esse transaction é do Prisma Client, e aqui a gente vai iniciar uma nova transação.
Quando a gente inicia uma nova atualização, a gente está atualizando o client. Ó. Então, o this.client agora é essa transação que a gente está recebendo. Aqui é muito importante essa linha aqui. Então, agora, todo mundo que pedir um cliente para o Prisma Service vai receber uma transação e não mais um Prisma Client puro, vamos dizer assim. Então, isso aqui vai ser isso aqui, ó, vai ser um Transaction Client e não um Prisma Client. Faz tudo o que tem que fazer, finaliza muito bonitinho, e nem precisaria desse retorno aqui, mas tudo bem. E aqui, depois que a gente terminou o nosso bloco de transação, a gente está voltando o cliente para o seu estado original, que é um Prisma Client. Também é muito importante essa linha aqui. E depois você retorna tudo o que aconteceu dentro dessa transação, dentro desse bloco de transaction. E aí, aonde que também tem uma terceira mágica, vamos dizer assim, é aqui na nossa função instance. Então, todo mundo pode utilizar o Prisma Service diretamente do Prisma Service, mas o recomendável é que nós utilizemos através desse instance. E aí esse instance, o que ele vai fazer? Olha, o meu cliente, ele foi sobrescrito, eu tenho alguma coisa mais específica, tem alguma coisa acontecendo, então retorna meu cliente. Se nada foi sobrescrito, se nada foi mudado, retorna ao seu estado original, que é o próprio Prisma Client, né? A própria classe. Porque o nosso Prisma Service é uma classe que ela estende do Prisma Client. Porém, no momento que a gente iniciou uma transação, esse client agora ele vai receber o transaction, ele não vai retornar mais o Prisma Client puro, ele vai retornar o transaction. E aqui a gente poderia sim também, em vez de passar o this, poderíamos colocar um null, poderíamos colocar um defined ou qualquer coisa assim, mas eu preferi colocar o próprio this e aí ele vai acabar retornando o Prisma Client por conta desse this. E como que funciona para a utilização de tudo isso? Aqui na camada de domínios, né, um simples exemplo, por exemplo, no nosso user, temos ali o nosso controlador. O controlador ele vai receber um user service, ele vai aplicar algumas validações de base, de esquema. Se tudo deu certo, ele vai chamar ali a função create do service. A função create ela vai receber o repositório e ela vai instanciar um novo cliente através desse factor, vamos dizer assim, user.create. E user.create nada mais nada menos vai retornar a instância de um novo usuário, né, onde ele vai ter ali um ID inicial. Uma vez que temos ali nossa entidade user, nós vamos passar ela para a camada de domínio, a camada de banco de dados, na camada de storage. E aí aqui a gente faz a injeção do Prisma Service. Então veja que eu faço a this.prisma, né, o Prisma que é o Prisma Service, .instance. Aqui vai ter aquela verificação, se é um Transaction ID, é um Transaction Client ou se é um Prisma Client. Se for um Prisma Client, tudo funciona como normal. Se for um Transaction Client, ele vai ter aquele recurso do Unit of Work. Ou seja, nada vai ser imediatamente comitado e persistido e aplicado. Tudo isso vai ser aplicado no pacote final quando o fluxo inteiro finalizar, quando todas as pendências, todas as transações finalizarem, ele vai aplicar isso no final. E depois a gente vai pegar aqui nossa tabela, vai mandar criar, vai passar informações e a gente retorna ali uma nova instância do user baseado no que está vindo do banco de dados. E aqui também, se ele não tivesse esse instance, se ele tivesse, por exemplo, diretamente um user, o nosso Unit of Work ela nunca iria funcionar, porque ele sempre ia estar utilizando o Prisma Client e nunca uma possível Transaction Client. Porém, nos fluxos que até então a gente só utilizou Service, Controller, Repository, Prisma Service, não tem nosso Unit of Work. Por quê? Porque a gente não precisou
de uma unidade de trabalho nesse fluxo. Isso é legal também, né? A gente não precisa utilizar sempre. A gente pode utilizar quando faz sentido, quando temos uma cadeia de transações, né? E se a gente olhar aqui no nosso order, vamos ver o nosso controlador. E de fato, aqui nesse controlador, ele tem ali várias coisas. Ó. Então ele tem o order service, ele tem o item e ele tem o nosso unit of work. Onde que a gente utiliza? No create order. Aqui nós estamos também validando algumas coisas, estamos recebendo o ID da order, estamos validando esquema, tudo bonitinho, igual a gente viu lá no nosso usuário, nosso controlador de usuário. Porém, a mágica acontece aqui, ó. Então veja que aqui nós estamos iniciando uma transação. Quando a gente inicia a transação, está acontecendo tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Então a gente está iniciando uma transação no Unit of Work. O Unit of Work está iniciando uma transação no Prisma Service. O Prisma Service está pegando um Transaction Client e sobrescrever naquele ponto instance que a gente estava vendo. Então a partir do momento que a gente chamar this.Unit of Work Transaction, tudo que a gente chamar do ponto instance agora é um transaction client, não é mais um Prisma client. No final de tudo, ele vai voltar a ser um Prisma client. Mas dentro desse bloco aqui, né, dentro desse await aqui, a partir de agora, tudo é um transaction client. Para esse contexto, né, para essa requisição, para esse fluxo. E o que a gente faz? Estamos fazendo mais do mesmo. Ou seja, a gente está fazendo um create do order e a gente está fazendo um update, um create do item e um update do order. O que o create do item está fazendo? Mesma coisinha. Ó. Está instanciando uma nova instância do order item com o nosso factor e está mandando lá para o nosso repositório persistir. O que o repositório persist está fazendo? Mesma coisa. Ó. Prisma instance order item create e passa as funcionalidades. E aqui a gente está colocando só para ele retornar os seus relacionamentos de forma resolvida, não aquele ID, simplesmente o ID. Depois, nós estamos fazendo um update total, passando o ID da ordem e o ID do item. O que ele vai fazer? Então, ele vai tentar recuperar a ordem, ele vai tentar recuperar o item, ele vai adicionar esse item dentro da order, e ele vai persistir essa ordem. O que ele faz quando ele adiciona um item dentro da ordem? Ele vai fazer o total mais igual o preço unitário vezes a quantidade. Né? Que é o que a gente poderia e deveria fazer em tempo real e não de uma forma materializada como estamos falando aqui. Mas, de novo reforçando, isso aqui é uma questão didática, de exemplo. E depois estamos fazendo ali o persist. Persist mais do mesmo. Lá. Então, instance.orderUpdate. Vamos atualizar o quê? Total, baseado em quê? No ID. E depois a gente faz ali o return. Então é isso. E aí, qualquer coisa que dê erro nesse fluxo, a gente vai fazer o rollback. A gente não persiste nada, não aplicamos nada, não comitamos nada. Tudo deu certo, tudo finalizou, tudo teve sucesso, a gente comita, a gente aplica, a gente escreve, a gente persiste no banco de dados e a gente volta, né, o nosso client, nossa instância do Prisma Service para ser um Prisma Client e não mais um Transaction Client. É dessa forma que o Unit of Work funciona. Então, sempre que vocês falarem de Unit of Work, vocês precisam lembrar de algumas coisas. Primeira, transaction. Segunda, batch write. Então, que é uma escrita em pacote, em pacotes, batch. Né? Ou seja, a gente não vai ficar escrevendo coisas toda hora. A gente vai deixar tudo na memória, tudo como pendente. E se deu certo, a gente empacota tudo isso, empacota todas as alterações que teve. E agora, beleza, escreve tudo isso daqui. Manda para o banco de dados. Deu certo. Qualquer erro que deu, tudo isso estava pendente, descarta, segue a vida e continua o trabalho. Alguns projetos vocês vão ver que isso acontece sempre, né, em todas as situações. Alguns projetos vocês vão ver que eles utilizam o Unit of Work sobre demanda. Cabe a você decidir o que é mais importante para você. Quero utilizar sempre, quero utilizar quando eu preciso.
fica a seu critério, não existe certo e errado, melhor ou pior. É uma questão, é uma escolha de design em si. Legal? Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, isso é muito importante, porque o YouTube recomenda o canal para mais pessoas. Se inscreva no canal, isso ajuda muito para mim continuar a estar trazendo mais vídeos para vocês. E como de costume, se tudo deu certo, se tudo correu como planejado, nós temos um encontro marcado na próxima semana, seja na segunda, seja algum dia da semana. E eu espero que você tenha uma boa semana, um bom final de semana, que você conquiste os objetivos, que você tenha sucesso e uma semana muito próspera e muito alegre. Tchau!